Nós vamos então, como o professor Briços mencionou, começar esta segunda parte do nosso dia aqui em Portugal e a continuação da manhã no Brasil com uma conferência, e tenho a honra e o prazer de apresentar o nosso conferencista desta tarde, que é o professor Dr. Tom Erik Krieger, e que está na Holanda, mais propriamente em Leiden, onde ele é professor auxiliar em História Cultural do Cristianismo na Universidade de Leiden, na Holanda. Tem uma licenciatura e um mestrado de pesquisa em História, assim como um mestrado em Ciências Religiosas pela Universidade de Utrecht, na Holanda. Fez parte também do seu mestrado de pesquisa na Faculdade Independente de Teologia Protestante em Bruxelas, na Bélgica. Doutorou-se em História do Cristianismo pela Universidade de Groningen, também na Holanda, em 2017, onde igualmente lecionou entre 2013 e 2020 até à sua atual posição na Universidade de Leiden. No âmbito do seu doutoramento, foi investigador visitante na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Atualmente faz parte da redação de 2 revistas científicas holandesas na área da história do protestantismo. É também membro associado do Centro de História Religiosa da Universidade Livre de Amsterdão e investigador colaborador do Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa, e já agora, se ele me permite acrescentar, é também membro da Sociedade Portuguesa da História do Protestantismo, onde somos colegas. É com muito prazer então que eu dou agora a palavra ao professor Tom Erik Krieger, que nos vai apresentar, como sempre, e no seu excelente português, embora do seu currículo não passe nenhuma formação em Portugal, mas ele aprendeu a nossa língua, e com esta estimulante apresentação, comunicação, com o título Uma Prova de Força entre Deus o Pai, Mãe Natureza e o Estado Pai. Reflexões sobre o cristianismo europeu em tempos de Covid-19. Muito bem-vindo, professor Tom Erik Krieger, e a palavra é sua. Obrigado. Muito obrigado por essa introdução muito amigável, como sempre, e também ao professor José Briços Lino pelo convite. É sempre um grande prazer estar em Portugal, se bem que seja só na imaginação neste caso. Mas então, comecemos. Nos meados de março de 2020, algumas semanas depois do início do tempo da Quaresma, um período em que cristãos nos 4 cantos da terra se preparam para a festa da Páscoa, os governos em quase todos os países europeus e em muitos outros países fora da Europa decidiram declarar estados de emergência ou impor medidas de confinamento numa tentativa de conter a disseminação de um vírus misterioso que tinha surgido pela primeira vez no fim de 2019 na cidade chinesa de Wuhan. Todas estas medidas contra o chamado coronavírus, causando a doença infecciosa Covid-19, impossibilitaram interações interpessoais normais e, por isso, fizeram parar o curso ordinário das coisas na sociedade. Obviamente, a pandemia do coronavírus também tem perturbado a vida religiosa, tanto ao nível do crente individual, como ao nível das comunidades organizadas. Assim como fiéis de outras religiões e pessoas sem religião, cristãos praticantes e menos praticantes de várias confissões e denominações tentam dar sentido à pandemia e às suas consequências e, a trancos e barrancos, lidar com estas nas suas vidas cotidianas. No mesmo tempo, seja intencionalmente ou involuntariamente, as opiniões, interpretações e declarações no que se refere ao coronavírus de autoridades eclesiásticas, pastores e teólogos imediatamente tornam-se parte de um debate público acalorado sobre a pandemia. Também têm tido discussões de caráter legal, não menos acalorados, entre defensores e oponentes de reuniões religiosas físicas, como missas e cultos em tempos da Covid-19. Discussões que se concentram em grande medida no papel do Estado para com as comunidades religiosas. E nesta conferência
exploramos o dinamismo entre as comunidades cristãs, as autoridades eclesiásticas, o debate público e as autoridades políticas no contexto da pandemia que já está a atormentar o mundo por 1 ano e meio. Por causa da duração relativamente curta da conferência, fui obrigado a fazer a decisão pragmática de colocar em foco a situação no país em que nasci e atualmente resido, os Países Baixos. Como efeito, estou mais familiarizado com e fiz mais pesquisas sobre a situação holandesa que há noutros países. E além disso, os casos holandeses aos quais referirei são provavelmente pouco conhecidos, até mesmo desconhecidos para um público maioritariamente lusófono. Após de introduzir brevemente alguns casos na situação holandesa, refletirmos sobre as questões e os assuntos que vêm em superfície nestes casos de perspectivas teológica, histórica, sociológica e política. Se bem que os Países Baixos sejam atualmente um dos países mais secularizados da Europa, o que quer dizer que uma pequena maioria da população holandesa se identifica com nenhuma igreja ou religião, os jornais holandeses noticiaram nas primeiras semanas do surto da Covid-19 no país que cultos e missas digitais, que muitas igrejas organizavam de um dia para o outro em conformidade com as medidas promulgadas pelo governo em março e abril de 2020 contra a disseminação do coronavírus, podiam gozar de um grande interesse. Observaram até uma procura enorme de tais cultos. Mas não todas as igrejas transferiram as suas atividades para o mundo digital, quer porque simplesmente prescindiram dos recursos e capacidade técnicas necessárias para uma tal transferência, quer porque não quiseram suspender os seus cultos na forma física. E isto aplica-se em particular a umas dezenas de igrejas pertencendo a uma minoria dentro do calvinismo ortodoxo, conhecida em holandês como bevindelijk gereformeerden, que juntam, em resumo, o literalismo bíblico e a doutrina calvinista da predestinação, a ideia que Deus decidiu, antes da criação dos homens, quem pode viver eternamente no céu e quem tem de ir ao inferno. A crença de que um indivíduo pode experimentar, com base das suas experiências existenciais, se ele é predestinado para o céu ou não. E foi por causa disso que, em lugares no chamado Bible Belt, cinturão bíblico holandês, como Krimpen aan de IJssel, Urk, Staphorst, Barendrecht e Zaltbommel, se realizaram cultos físicos com umas centenas de frequentadores até no auge da pandemia. Resultou em tumulto quando, na primavera de 2021, jornalistas e fotógrafos colocaram-se nestes sítios aos domingos. Em Urk, um frequentador da igreja atropelou com o seu carro um jornalista de televisão. E em Krimpen aan de IJssel, um crente deu pontapés na barriga de um repórter de um jornal. Nos dias depois deste incidente, a igreja foi vandalizada como uma bomba de fogos de artifício e o seu pastor recebeu uma carta ameaçando queimar a igreja. Este pastor, Anthony Kort, já tinha sido o fulcro de uma controvérsia nacional no início da pandemia. Escreveu, em março de 2020, uma carta à Câmara Municipal de Krimpen aan de IJssel em que interpretou o surto da Covid-19 nos Países Baixos como uma punição de Deus pelas práticas de eutanásia e aborto provocado, pela abertura de lojas e supermercados aos domingos e pela permissividade para com os templos de ídolos, o que é historicamente uma injúria calvinista feita às igrejas católicas romanas, o culto do diabo,
uma referência a todas as religiões não cristãs e à irreligiosidade, e os pecados contra as ordenanças da criação, uma alusão às práticas não heterossexuais na Holanda. Se o governo não estivesse disposto a dar o bom exemplo ao povo por professar a verdadeira fé, avisou o pastor, Deus, o Senhor, continuaria com a sua sentença até que não haja mais habitantes nas casas holandesas. Através da pandemia, concluiu, Deus nos chama ao arrependimento. Depois que a sua carta tornava-se pública, o pastor Kurt gerou uma onda de indignação. Foi apresentado denúncia e recebeu ameaças de morte pelo correio e nas redes sociais. Outros pastores calvinistas ortodoxos, por exemplo, nas cidades de Rijssen e de Gouda e na aldeia de Werkendam, que publicamente interpretaram a pandemia em palavras semelhantes, partilharam da sorte de corte. A comunidade religiosa destes pastores também dominou as notícias quando, logo depois da imposição de um toque de recolher na Holanda no fim de janeiro de 2021, um ponto de testes rápidos para a Covid-19 instalado pela Direção Regional de Saúde foi explodido em Urk. E imediatamente foi estabelecida na imprensa uma relação entre este incidente e a cobertura de vacinação relativamente baixa no Bible Belt, o que resulta de uma interpretação teológica de vacinas como meios ilícitos atentando contra a divina providência. Como é que temos que interpretar todos esses casos? O que é que eles indicam sobre o cristianismo na sua multiplicidade, como mundo-vidência, quadro de comportamento na vida cotidiana e fenómeno institucionalizado no espaço público de hoje em dia? Tentemos fazer uma análise integral, embora concisa por causa do tempo que resta. Queria acentuar que as seguintes observações e a seguinte interpretação são baseadas de trabalho em curso e têm, consequentemente, um caráter provisório e tentativo e são, às vezes, talvez, um pouco generalizantes. Para tirarmos conclusões definitivas, é preciso uma comparação profunda no que diz respeito à vida religiosa em tempos de Covid-19 à escala europeia. Mas espero que esta conferência possa servir de um pequeno componente constitutivo, o ponto de partida de uma tal comparação. Não é de estranhar que os cultos e as missas transmitidos em direto por televisão e internet pareciam atrair, na fase inicial da pandemia, na primavera de 2020, mais pessoas que cultos e missas físicos normalmente atraem aos domingos. Foi o caso, como mostram estes cabeçalhos do jornal, em toda a Europa. Sabe-se na sociologia e na psicologia que os seres humanos estão mais tentados a rezar em tempos de crise, como maneira de lidarem com uma ansiedade e insegurança que uma crise excita. Conforme a isso, buscaram em todo o mundo significativamente mais pelo termo oração no Google e, pelo menos na Holanda, indicaram que têm mais interesse em espiritualidade e mais necessidade de desenvolver as suas vidas espirituais do que antes do surto da pandemia. Não é conhecido se isso ainda é o caso neste momento. As pesquisas representativas, às quais refiro aqui, foram feitas nos meados de 2020 e não foram repetidas depois. A corrida inicial para transmissões religiosas digitais não dava aso unicamente a gritos de alegria. Pelo contrário, já nos meados de 2020, líderes eclesiásticos na Holanda perguntaram-se publicamente se o número de pessoas que costumavam ir ao culto ou à missa antes da pandemia voltaria ao mesmo nível em tempos sem ou com menos medidas restritivas.
Uma pesquisa feita em fevereiro de 2021 entre católicos romanos e alguns grupos de protestantes, ortodoxos e protestantes mais liberais, holandeses, confirma o seu medo, sugerindo que a segunda onda da pandemia, no outono de 2020, deu aos cristãos pouco praticantes o último estímulo de dizerem adeus à igreja definitivamente, e que o número de frequentadores de missas e cultos físicos e digitais caiu 20% em comparação com o início de 2020. Além disso, resta saber se é justificado falarmos de uma verdadeira corrida na primavera de 2020. Parece provável que, pelo menos em parte, estivesse na base da popularidade de cultos e missas por streaming, um fenómeno conhecido como a circulação dos santos, o que quer dizer que o aumento no número de frequentadores ou membros numa igreja faz a despesa numa outra igreja. Visto que não todas as igrejas foram capazes de realizar cerimónias religiosas online imediatamente, as igrejas que foram capazes disso, na verdade, terão tido mais espectadores durante os seus cultos e as suas missas digitais que frequentadores físicos num domingo normal. No início da pandemia, o Conselho de Igrejas nos Países Baixos, consistindo da Igreja Católica Romana, da Igreja Protestante Holandesa, a maior denominação protestante no país, e de algumas denominações protestantes mais pequenas, organizou online um Dia Nacional de Oração e dirigiu um apelo a igrejas locais para repicarem os seus sinos a intervalos regulares. Fez isto e publicou no YouTube vídeos de discursos de líderes das suas igrejas membros durante a segunda onda da pandemia para oferecer ao povo holandês uma mensagem de, nas suas próprias palavras, consolação e esperança. Esta linguagem corresponde a uma tendência teológica que não só se tem manifestado na Holanda, mas também na Europa em geral. Nas últimas décadas, a imagem de Deus sofreu uma mudança profunda entre católicos romanos e os chamados protestantes da linha principal. Nas igrejas destes grupos, que constituem a grande maioria de cristãos europeus, o amor, a proximidade e a indulgência de Deus são enfatizados mais do que, até mesmo obscurecem, o seu lado punitivo hoje em dia. Portanto, como mostra uma pesquisa holandesa feita em abril de 2020, 0% de cristãos não praticantes e apenas 3% de cristãos praticantes acreditam que a pandemia é uma punição de Deus. Consequentemente, pastores que interpretam a pandemia assim, como aquele pastor em Krimpen aan de IJssel, enfrentam grande indignação, não só no debate público, mas também no mundo cristão. Ao contrário, formadores de opinião holandeses influentes que proclamaram aos quatro ventos que a pandemia é uma punição da má natureza, quer pelo mau comportamento da humanidade para com o meio ambiente e o câmbio climatológico que a causou, como disse o comissário europeu Frans Timmermans, quer pelo excesso da população na Terra, quer pela decadência do capitalismo global, e aqueles que consideram a crise da Covid-19 como uma bênção disfarçada, pela qual os homens deveriam agradecer à mãe natureza, porque ela os oferece a oportunidade de transformarem o seu modo de vida destrutivo e, por isso, de sobreviverem como espécie, não suscitaram tanta ira no debate público. Mas não é muito consistente. Afinal, aqueles formadores de opinião servem-se de um instrumental retórico que é exatamente o mesmo que o dos pastores supramencionados. Acusam a humanidade de ter pecado, ou seja, de ter feito coisas más,
explicam-na de estar a ser punida por isso, ou seja, de sofrer as consequências amargas do seu mau comportamento, incitam-na a converter-se, ou seja, a desenvolver uma outra mentalidade e a adotar uma outra maneira de viver a vida, e fazem compreendê-la que deve ser grato por ainda ter a oportunidade de conjurar mais desgraça apocalíptica, ou seja, a destruição total do mundo. E admito que, mais do que provavelmente, aqueles formadores de opinião usam palavras de conotação religiosa como benção e graça em sentido figurado, e não creem na mãe natureza como um ser antropomórfico. Mas isto em nada muda o facto de que não há senão uma diferença de grau entre a sua argumentação e a dos pastores atacados. Em vez de Deus, é a natureza a qual são atribuídas qualidades morais. Assim como Deus, a natureza seria um ente soberano, omnipotente e transcendental que tem um senso ético, está preocupado com a humanidade e tem emoções, variando de misericórdia a fúria e de tristeza a sede de vingança, e um forte senso da justiça. Sim, uma mente que serve da autoridade moral suprema e dá remorso à humanidade. Não quero afirmar que a ideia de que a pandemia é premeditadamente criada por uma natureza animada seja um ponto de vista dominante no debate público na Holanda ou noutros países europeus. Mas certamente não é uma opinião marginal e, em qualquer caso, não é tão controversa como a atribuição da pandemia à ira de Deus. Pelos vistos, o desencantamento do mundo que o sociólogo alemão Max Weber identificou no início do século XX como a maior característica da modernidade é bastante relativo. Por consequência, o limite entre argumentos religiosos de um lado e não religiosos, os seculares, de outro lado, não é nítido, embora seja geralmente considerado como uma obviedade. Com efeito, se bem que, no que diz respeito à retórica e estrutura de argumentação, não haja diferença nenhuma com a opinião de alguém como Timmermans, um pastor como Kort refere a Deus na sua interpretação do porquê da pandemia. E somente por causa desta única diferença na escolha de palavras é considerada aceitável a opinião de Timmermans, quando é problemática e indesejável a opinião do pastor no debate público. O meu ponto é que uma tal separação de argumentos em que é invocado o nome de Deus de quaisquer outros tipos de argumentos e a desqualificação desses no espaço público exclusivamente por serem etiquetados religiosos é fundamentalmente arbitrário e contribui a uma permanente problematização da religião na sociedade contemporânea. É por causa desta problematização, ao lado de uma forte competição entre meios de comunicação que impulsiona para um certo sensacionalismo, que pastores como o Kort tornaram-se o centro das atenções. E não só pelas suas interpretações teológicas da pandemia, mas também por serem pastores pertencendo a uma comunidade ortodoxa, até fundamentalista, dentro do protestantismo, em que existem grandes dificuldades com vacinação e objeções contra restrições à frequência à igreja. Os incidentes relacionados àquelas interpretações, dificuldades e objeções, incidentes que já mencionei na primeira parte desta conferência, vêm confirmar os preconceitos já existentes contra essa comunidade bastante isolada ou contra a religião em geral e permanecem na consciência coletiva, se bem que não sejam representativos da comunidade cristã como tal, longe disso. Aqueles que não querem ser vacinados
são vistos como egoístas e obscurantistas, e a região como uma alta concentração de calvinistas ortodoxos, o Bible Belt holandês, é apresentado na imprensa como uma região super disseminadora da Covid-19, assim tornando uma comunidade de mais ou menos 400 mil pessoas um perigo para a grande maioria da população holandesa, que não se tem reunido em grandes grupos e que tomou a vacina contra o coronavírus. A indignação sobre estes incidentes resulta não apenas de preconceitos ou sensacionalismo, mas também de algo mais fundamental. Há mais grupos na Holanda em que a vontade de ser vacinado é limitada, como antropósofos, jovens adultos e pessoas que negam a gravidade da pandemia ou apoiem as medidas restritivas contra a disseminação da Covid-19, mas são etiquetados como religiosos apenas os argumentos que os calvinistas ortodoxos que não querem ser vacinados usam para se justificar. E, como já vimos, é esta qualificação em particular que equivale numa desqualificação no debate público. Embora não seja obrigatória a vacinação contra a Covid-19 na Holanda e em muitos outros países europeus, correm boatos de que ainda deveria ser introduzida uma obrigação de vacinação, quer através da legislação em alguns setores, como os de saúde, do ensino e do serviço público, quer de uma forma mais indireta, por obrigar os não vacinados a pagarem mais por testes de diagnósticos a Covid-19, por exemplo. Além disso, houve pouco simpatia no grande público pelo facto de que igrejas, ao contrário de escolas, oficinas, lojas, restaurantes, teatros, museus e associações esportivas, não foram obrigadas a fechar as suas portas em tempos de confinamento, se bem que o governo lhes aconselhasse a não admitirem mais do que 30 pessoas ao culto e a maioria das igrejas se submeterem a essa convocatória. Nas palavras de um jornalista e apresentador de televisão, religião não vale mais nem menos que qualquer outro passatempo, paixão ou visão de vida. O que isso mostra é que a liberdade do culto de religião é cada vez mais vista dentro da parte não religiosa da população holandesa, e tento medir as minhas palavras cuidadosamente, porque não estou a afirmar que todos os holandeses não religiosos pensam assim, como um privilégio datado de um período histórico quando a maioria dos holandeses identificavam-se como membros de uma comunidade religiosa, em vez de um direito fundamental enraizado na Constituição holandesa e nas constituições atualmente em vigor em todos os países membros da Conselho da Europa, em primeiro lugar, para proteger comunidades e minorias religiosas contra coação de consciência e interferência governamental na sua organização e confissão, e também para oferecer a cada cidadão a liberdade de não ter religião. Estou a dizer que isto é o caso cada vez mais porque a indignação sobre igrejas que não têm estabelecido um teto para o número de congregantes e sobre a cobertura de vacinação relativamente baixa no Bible Belt holandês, enquadram num debate mais amplo, que provavelmente não está tão acalorado em Portugal, sobre a livre manifestação pública de expressões religiosas, como o uso de lenço na cabeça por muçulmanas, o abate ritual judaico e islâmico, a subvenção de escolas primárias e secundárias de inspiração religiosa e a oposição por alguns grupos protestantes ortodoxos contra o enfraquecimento da heteronormatividade. Nenhum governo europeu vai sequer pensar em abolir a liberdade de religião, mas esta liberdade torna-se completamente controversa
até empunhada no espaço público quando entra em conflito com opiniões e comportamentos maioritários. E nestes casos, há uma crescente opinião pública em favor de uma restrição da livre manifestação de expressões religiosas à esfera privada. Uma complicação no que diz respeito à religião institucionalizada em tempos da Covid-19 é que é uma questão em aberto até onde a liberdade de culto alcança. Por consequência, o governo, que deve ser um pai para todos os cidadãos, está metido em sarilhos. Em virtude do 6º artigo da Constituição holandesa, o governo só pode pedir que as comunidades religiosas obedeçam às medidas restritivas contra a Covid-19. Não tem a autoridade de impor-lhes estas medidas. Mas, simultaneamente, o 22º artigo da Constituição obriga-o a tomar providências para a promoção e a proteção da saúde pública. Mais do que nunca, há um conflito de dois direitos fundamentais, a liberdade religiosa e a saúde, no contexto da pandemia. O que é notável é que o governo tenta resolver esse conflito por fazer uso de argumentos religiosos, apesar de eles serem normalmente controversos no debate público. Ninguém menos que o primeiro-ministro Mark Rutte, que ganhou notoriedade em Portugal há um ano, quando António Costa o acusou de se adotar uma atitude repugnante para com os países europeus meridionais, repreendeu as igrejas que têm admitido dezenas até centenas de pessoas no culto por dizer que, na sua interpretação da Bíblia, o ponto de partida do cristianismo é que vivemos não apenas para nós mesmos, mas também para os outros, assim indicando que frequentadores de cultos físicos se comportam de forma egoísta e irresponsável para com os seus vizinhos. De modo semelhante, o ministro da Saúde, Hugo de Jonge, deu a saber que não tem simpatia nenhuma pelos cristãos com objeções de consciência à vacinação, porque Deus nos abençoou com a capacidade de desenvolvermos uma vacina. E o ministro da Justiça, Ferd Grapperhaus, admoestou os cristãos que não seguem os conselhos do governo por enfatizar que eles um dia têm de prestar contas e explicações do seu comportamento ao seu Criador. Estas declarações são altamente incomuns no atual contexto político na Holanda, porque é um dos fundamentos da democracia holandesa que o governo não se entranha no campo da teologia e, além disso, demasiado evasivas aos olhos de alguns jurisperíodos. Segundo eles, o governo recorre ao 6º artigo da Constituição, mas tem efetivamente as medidas, em virtude da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, para restringir a liberdade de culto. E a sua opinião intensifica a indignação pública sobre a posição excepcional em que igrejas e outros locais de culto se encontram durante a pandemia. Estou quase pronto. Nas comunidades religiosas concernidas, a reação e a essa indignação foi feroz, até mesmo, em alguns casos, literalmente violenta, como já vimos. Alguns formadores de opinião, nascidos e crescidos em tais comunidades, como este cientista da comunicação, este historiador e esta autora, já estavam a prever que algum dia haveria uma explosão de frustrações latentes. Os calvinistas ortodoxos no Bible Belt sentem-se já por muito tempo marginalizados, censurados e ridicularizados na imprensa e pela maioria política por causa de quem são. A crise da Covid-19 atuou apenas como catalisador neste respeito. Calvinistas ortodoxos consideram o governo como uma instituição de criação direta divina e, por isso, tradicionalmente atribuíam grande importância a serem fiéis ao poder
governamental, com base nas palavras da Epístola aos Romanos 13, versículo 1, dizendo que toda a alma esteja sujeita às potestades superiores. Mas querem deixar prevalecer, acima de tudo, o preceito nos Atos dos Apóstolos 5, versículo 29, que mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Agora que têm a sensação de que está em jogo o seu modo de vida, uma sensação intensificada por uma crescente diferença de mentalidades entre as áreas urbanas e rurais, como o Bible Belt na Holanda, e descontentamento provincial sobre algumas reorientações da política que afetam agricultores e pescadores, dois grupos que são super representados entre os calvinistas ortodoxos, há uma crescente fricção entre ambos esses versículos bíblicos. Estão com a impressão de que o governo está a fazer pressão sobre eles para que tomem a vacina e suspendam os seus cultos físicos. O dilema moral que resulta disso é tão grande que se misturam sentimentos antigovernamentais até com teorias de conspiração. O pastor Corte, por exemplo, disse num sermão que mais pessoas morrem de vacinas do que da própria Covid-19. Sabe-se que isso acontece, pregou ele, mas, não obstante, continuam a administrar as vacinas. Por isso, concluiu, não podemos confiar no governo. E se faz favor, não me entenda mal, nesta conferência não quis defender o pensamento ou o comportamento relativamente à Covid-19 da minoria dentro do calvinismo ortodoxo holandês, sobre o qual falei. Pessoalmente, não creio que a pandemia seja uma punição determinada por Deus ou pela natureza. Tomei a vacina e não tenho ido fisicamente a uma igreja, conforme as recomendações do governo holandês. Só quis observar e interpretar o que tem acontecido na Holanda no debate público sobre o cristianismo em relação à pandemia. Inicialmente, a vida religiosa parecia estar a passar por um certo reavivamento, mas rapidamente incidentes passaram a dominar a imagem pública dela. Ultimamente, confirmaram-se e reforçaram-se durante a crise da Covid-19 tendências já existentes anteriormente, como o declínio da frequência à igreja e o crescimento de tensões em torno da manifestação de expressões religiosas, de caráter ortodoxo em particular, no espaço público definido como secular, e a luta do governo com estas tensões. O que, acho eu, o debate público também mostra é que a dicotomia entre o que é secular e o que é religioso é bastante arbitrária e deveria ser problematizada. No debate público, Deus, o Pai, Mãe Natureza e o Estado, o Pai, têm sido os protagonistas. Continuo a observar como a sua prova de força continuará. Muito obrigado.